audiolivro do livro Seminário de Psicanálise de Crianças, da autora Françoise Doutot, capítulo 7, intitulado como A Denegação do Sexo Feminino, Os Segredos das Crianças, as Crianças Cabeça e a Inteligência Digestiva. Um bebê é um modelo que despromove o filho mais velho. O gêmeo é um representante da placenta, uma psicoterapia de pessoa idosa. Início. P. 2 pontos. Uma criança que faz terapia comigo me pede coisas muito estranhas. Outro dia ela me disse: tire toda a roupa. Ela queria absolutamente ver como eu era feita. Eu simplesmente respondi: você pode me desenhar assim, se quiser. Foi o que ela fez, colocando-me 2 seios e um sexo masculino. F.D. Isso é uma denegação do sexo feminino. Sempre podemos renarcisar uma criança em sua crença no falismo paterno dizendo: acho que se você perguntasse a seu pai, ele diria que, quando era menino, também não queria acreditar que sua mãe não tivesse pênis. Permitindo-lhe identificar-se com o pai, ela pode aceitar a castração primitiva. Mas não podemos ajudar uma criança assim com nosso saber ex-cátedra, pois, nesse caso, somos nós que queremos convencê-la. Ao passo que, se ela se identificar com o pai, poderá aceitar a castração primária, ou seja, o fato de os meninos terem pênis, mas não seios. Isso a castração primária para o menino, mas também para a menina, quando é pequena, pois como menino, ela também não tem seios. O que é muito penoso para a menina é que a mãe tem 2 seios e o pai um só, em outro lugar, e ela própria não tem absolutamente nada. Nem 2 seios de cima, nem o de baixo. Aliás, os meninos zombam das meninas justamente por isso. É por essa razão que as psicoterapeutas sempre devem falar às crianças de sua evolução sexual com referência ao pai. Podemos dizer, por exemplo, ao menino operado da fimose: seu pai achava que você era muito pequeno para te explicar que você tinha sido operado da pequena pele que envolve sua glande para ter belas ereções quando você for grande. Fecha aspas. E não devemos nos privar de representar o pênis em um desenho ou em uma modelagem, e explicitar com ele como é feito esse órgão e o que é a operação da fimose. Podemos dizer também, abre aspas, se alguém quisesse ter estragado seu pênis em vez de torná-lo mais bonito, seu pai teria simplesmente matado essa pessoa. Fecha aspas. Sobre esse ponto, todos os meninos concordarão, pois é justamente a ameaça de castração que torna seus órgãos sexuais tão preciosos para eles. Alguém que viveu durante muito tempo em um país africano me contou que um adulto que não falasse a um menino de seu sexo provocando-o, dizendo-lhe que iam cortá-lo, não seria considerado um adulto que apreciasse crianças. A fantasia do, abre aspas, vou cortá-lo de brincadeira, fecha aspas, faz parte da valorização do pênis. Não é surpreendente, já que o menino, por causa de suas ereções esporádicas, sempre constata que a ereção volta, apesar de sua detumescência, ou seja, apesar desse episódio aparentemente castrante. Assim, ele concorda que lhe falem desse fenômeno de desaparecimento e depois do retorno ainda mais glorioso da ereção. A operação de fimose, bem explicada, é, pois, um signo da importância que um pai dá ao sexo do filho. É um signo de humanização e de dignidade da ereção. Em contrapartida, as mães que falam de pipi e de torneirinha aos filhos coisificam o sexo ao usar essas palavras funcionais. O sexo é vivo e exprime emoções, pulsões que se relacionam com desejo. Uma torneira não tem desejo. É uma coisa manipulada por outra pessoa. Só é funcional para o escoamento da água, logo, da urina. Mas, após 2 anos e meio ou 3 anos, já não podemos ficar dizendo isso. É o momento em que a criança não pode mais urinar em ereção. São as palavras apropriadas que dão o justo sentido de seu sexo a uma criança. P. 2 pontos. Estou atendendo um menino de 8 anos, Jeremy, trazido pela mãe porque vai mal na escola e é mal criado em casa. Já na primeira entrevista, a mãe me falou abundantemente da primeira infância de Jeremy. Na segunda entrevista, o pai veio e me contou sua própria primeira infância, o que nunca tinha feito antes na frente de Jeremy. Na sessão seguinte, foi Jeremy que pediu à mãe que contasse a primeira infância dela. Depois quis que ela lhe falasse do irmãozinho dele, e assim por diante. Sinto-me constrangida, porque, depois de ter proposto uma terapia a Jeremy, ele me perguntou imediatamente se eu ia contar os segredos dele. Então, não sei se devo continuar recebendo a mãe e o pai, e quando começar meu tratamento com Jeremy. F.D. 2 pontos.
Mas Jeremy me disse que o que está fazendo sofrer exatamente. Parece-me especialmente evidente que ele vem identificar-se com a mãe que, na verdade, iniciou uma terapia com você. Ele vem rivalizar com ela. Ele é como as crianças prontas a fazerem psicoterapia, música, dança ou qualquer outra coisa, porque um irmão ou irmã fazem. Dois pontos. Certo, mas e o problema do segredo? F.D. Você realmente acha que uma psicoterapia seja necessária para se contar um pequeno segredo? Se fosse eu lhe perguntaria, você não pode contar esse segredo à sua mãe? Mas talvez você possa contá-lo a seu pai? E se é um segredo que o torna infeliz, dizer a Jeremy, por que você não pode guardar seus próprios segredos ou confiá-los a um amigo? Por que você precisa contá-los para mim em particular? O que há de errado com esse segredo? Na realidade, o que a maioria das pessoas quer nos revelar, nesse caso, é a razão pela qual não podem guardar o segredo, bem mais do que o próprio segredo. Sabemos bem que há um período na infância em que todas as crianças vêm segredar em nossos ouvidos. Muitas vezes eles não dizem absolutamente nada. É simplesmente um pretexto para criar uma intimidade conosco e confiar alguma coisa excluindo os outros. Os animais de estimação servem de depósitos de segredos, não os psicanalistas. Agir como terapeuta consiste em refletir. Por que a criança está me contando isso e com que finalidade? Talvez Jeremy ache que a mãe conta segredos a você. Pode ser isso. Recentemente, você nos falou de crianças que correm o risco de se psicotizar se colocadas cedo demais no primeiro ano do ensino fundamental, porque começam a aprender coisas como simples papagaios. F.D. Eu simplesmente disse que, em certos casos, é um grande perigo para uma criança alienar-se unicamente na cabeça e ter uma inteligência verbal de um papagaio. Essa inteligência é simplesmente digestiva, já que em sala de aula só se faz apelo às pulsões orais e anais. Uma criança que entra na escola sem ter atingido o nível genital e edipiano é uma forte candidata a permanecer infantil no plano afetivo. É perigoso para algumas delas, que podem se tornar psicóticas. Mas, se forem bem na escola, sua psicose só se revelará na puberdade, porque viverão a puberdade em uma base pré-edipiana, não tendo nem mesmo a noção do próprio sexo. Nesse momento, alguns entram em um autismo ou na chamada demência precoce, em que são perseguidos por uma agressividade anal contra o próprio corpo. Deliram a respeito de alguém que os atormenta sem parar, projetando sua sexualidade em um outro, já que eles mesmos nunca assumiram ter um sexo. Até aí eram excelentes alunos e, de repente, sua escolaridade desmorona em bloco. Mas podem continuar sendo sujeitos brilhantes, principalmente os dotados para a matemática, pois desenvolvem unicamente uma inteligência lógica, ou seja, uma inteligência anal, sempre binária. É verdadeiro, não verdadeiro, verdadeiro, não verdadeiro. Ora, o genital nunca é verdadeiro, não verdadeiro. Nesse caso, é o afetivo que domina, e é sempre verdadeiro em um sentido e não verdadeiro em outro. É preciso que a imaginação possa viver e ter atividades que permitam que as pulsões anais e orais se coloquem a serviço da cultura. É na cultura que o que está recalcado pode se exprimir. Todas as pulsões parciais do prazer de ver, ouvir, tocar, brincar e ser ágil com o corpo são muito importantes para uma criança que começa sua escolarização. É por isso que me parece essencial desenvolver a música, a dança e as artes na escola mais do que o saber mental. Do mesmo modo, por exemplo, que a agilidade corporal dos jovens em seus patins me parece mais necessária que a escolaridade de muitas crianças. Ela os impede de se tornarem unicamente cabeças sem corpos. Felizmente, a ecologia está atualmente em voga, o que lhes permite fazer passeios, interessar-se pela natureza, pelo cosmo, pelos vegetais, pelos minerais, pelos animais e sublimar muitas dessas pulsões, de modo algum utilizadas na escola. Já não é saber, mas conviver. E o saber é apenas uma pequena parte da vida, se somos curiosos. A escola não responde às verdadeiras curiosidades das crianças. Felizmente, ensinando-as a ler e a escrever, permitimos que obtenham respostas às suas curiosidades fora da escola. Contanto, é claro que os pais não sejam obsessivos demais e deixem as crianças tempo para isso no dia a dia, e nos domingos e feriados. A escolaridade tornou-se hoje uma preocupação obsessiva dos pais,
Muitos não se interessam, de fato, absolutamente pelas matérias abordadas pelas crianças, mas exigem simplesmente resultados. Os pais não têm necessidade de comer boas notas. Então, na cabeça da criança, forma-se a seguinte equação: boas notas fazem chover dinheiro, más notas fazem chover pancadas. Tudo isso acontece de um modo puramente digestivo, que é dominante hoje em dia. P. Como fazer uma criança pequena, absolutamente normal, mas que começa a regredir com o nascimento de outra criança? F.D. Justamente, estou atendendo atualmente Paul, um menininho de 3 anos que vive o drama do nascimento da irmã menor. Essa criança se tornou repetidamente agressiva e intolerante. Sofre de um ciúme muito forte, felizmente, aliás, pois já está colhendo o fruto desse sofrimento. Ele lhe permite aprender a dominar sua agressividade, a qual lamenta, pois apesar de tudo, até gosta da irmãzinha. Mas não pode gostar dela, de verdade, pois gostar dela, para ele, significa identificar-se com ela, ou seja, consigo mesmo quando era bebê, e além disso com um bebê de outro sexo. Esse bebê representa para ele, de modo insólito, um modelo despromovedor que produz um efeito regressivo, ao contrário de todas as pessoas humanas tomadas como um modelo até então. Quando uma criança gosta dos pais, é uma imagem dele adulto, mas quando ama um bebê, é uma imagem dele anterior. Então, na lógica das crianças, esse bebê é perigoso. É preciso defender-se agredindo. É preciso rejeitá-lo, não engoli-lo com os olhos nem com os ouvidos. É preciso atormentá-lo. O trabalho do terapeuta se resume em dizer-lhe que o bebê não é interessante. Que seu pai, quando ele, Paul, era pequeno, não achava os bebês interessantes e que, além disso, é ele que é o mais velho. Essa fase pode dar origem a distúrbios graves, se a provação não for superada pelo fato de a atitude da criança permanecer incompreendida dos pais. A criança sente-se então censurada por estar normalmente viva. Paul, por exemplo, durante os 3 dias que sucederam o nascimento da irmãzinha, contudo ainda na maternidade, perdeu o uso dos braços. O pai teve que alimentá-lo. Paul tinha regredido a uma imagem do corpo anterior à sua atual para poder integrar esse novo ser e poder gostar dele. É esse mesmo mecanismo, aliás, que causa tantas dificuldades às mães dos psicóticos quando seus filhos são curados. P. Podemos receber juntos, em análise, irmãos gêmeos, apesar de terem dificuldades diferentes? F.D. O gêmeo é um representante das secundinas da placenta. Os gêmeos não podem fazer o luto da placenta como as outras crianças, já que seu gêmeo representa ao mesmo tempo a placenta e a cena primitiva dos pais. É clássico constatar que, quando se trata um gêmeo com problemas escolares a partir do 6º ano, o irmão gêmeo, mesmo sendo bom aluno até então, começa a ficar perturbado nos meses seguintes. E isso se constata também nos falsos gêmeos, ou seja, em crianças que foram criadas juntas com uma diferença de 12 a 15 meses. O irmão mais velho mal começava a andar, ou ainda estava na mamadeira quando o irmãozinho ou a irmãzinha nasceu. Digamos, por exemplo, que um dos 2 falsos gêmeos não tenha evoluído muito. Quando começamos a atendê-lo em psicoterapia, o outro que se desenvolvia perfeitamente até então começa a destrambelhar. Felizmente, é sempre momentâneo. Quando um dos 2 se torna autônomo, graças ao auxílio de uma pessoa exterior, isso perturba completamente o equilíbrio do outro. Se é a mesma pessoa que os reúne de novo, elas lhe servem de placenta. Agora você pode entender por que devemos atender alguém separadamente, por ele mesmo. Por falar nisso, vocês já se perguntaram por que as cidades e as nações nos muitos povos são fundadas por gêmeos? Correção, nos mitos dos povos são fundadas por gêmeos? Na Europa, na Ásia, em todos os lugares. Somos todos gêmeos no início, gêmeos de nossa placenta. Muitas vezes em nossa clínica encontramos um gêmeo ativo e um gêmeo passivo. Isso talvez possa ser explicado pelo fato de, na economia das pulsões, um dos 2 exprimir mais as pulsões passivas e o outro as pulsões ativas. Um banca a menina e o outro o menino. É uma maneira de ter um eu dicotomizado e para cada um de se singularizar artificialmente com relação à mãe, vivendo pulsões que só assume graças ao outro por procuração. Vocês leram o estudo sobre os quíntuplos, gêmeos e trigêmeos na América do Sul? Seu pai o separou logo após o nascimento, confiando cada um a uma babá diferente. As crianças se encontravam somente nas férias. Alguns anos depois, elas eram completamente diferentes, intelectual e fisicamente. A geminalidade é, então, certamente uma questão de educação, e é, aliás, por isso que os falsos gêmeos têm distúrbios semelhantes.
P. Dois pontos. Pode-se atender pessoas idosas em psicoterapia? F.D. Somente em psicoterapia, não em análise. É preciso ter consciência de que o tratamento de uma pessoa idosa produz efeitos inesperados nas pessoas que a rodeiam. Tive essa experiência com uma mulher de 79 anos, que passava todo o seu tempo, há 10 anos, contando aos membros de sua família as histórias de uns para os outros e vice-versa. Isso provocava brigas que não acabavam mais entre as diferentes famílias, as famílias transversais, etc. Essa mulher estava realmente torturada porque suas relações com os filhos tinham se tornado irrespiráveis ao ponto de eles evitarem vê-la. Ela veio, pois, me ver em estado de depressão, achando que ia ser obrigada a internar-se em uma clínica psiquiátrica. Na realidade, ela não tinha absolutamente nada, mas simplesmente necessidade de falar com alguém. Começou imediatamente a ter sonhos de transferência muito vivos, nos quais eu era uma jovem mãe e ela, que na realidade é uma velha senhora quase incapaz, uma menina bem pequena. Ela sonhava com lembranças da infância, com cheiros de homens e de mulheres, particularmente que ia colher ervilhas de cheiro, o cheiro dos pés, ora bolas. E nesse significante, pés, existe evidentemente espiar. Analisei esse espiar com ela, explicando-lhe que seus filhos, que ouviam os irmãos e irmãs repetirem as pequenas coisas de suas vidas que ela lhes tinha contado, sentiam-se espiados por ela. Enquanto, ao contrário, ela, cheia de cuidados e amor pelos seus, não via nada mais a dizer aos filhos senão aquilo que interessava a ela, ou seja, as anedotas familiares sobre suas vidas. Muito rapidamente, ela voltou a viver, a aproveitar plenamente a primavera e os filhos, que voltaram a vê-la. Toda a família movimentou-se ao seu redor, cada um encontrou novamente seu lugar na ordem familiar. Já faz 3 anos que essa mulher faz psicoterapia comigo, à razão de uma sessão a cada 15 dias, sem conseguir, contudo, resolver a transferência. Vou ser obrigada a continuar até sua morte. Espaço as sessões, mas toda vez que me telefona ela me diz: "Mas você não pode fazer isso comigo." Então penso que talvez eu tenha falhado no momento de colocar um fim ao seu tratamento. Mas no que diz respeito às relações entre velhas senhoras, tudo vai maravilhosamente bem. No início de nossas entrevistas, fixei o preço de 120 francos por sessão. Para minha surpresa, ela separava cada vez, antecipadamente, 1.200 francos antigos. Mas, entre cada sessão, eu recebia infalivelmente 12 belíssimas rosas como pagamento. A tal ponto que minha faxineira, também de certa idade, a chamava de a Dama das Rosas, o que dava imenso prazer a essa última. Esperei vários meses antes que ela pusesse na mesa a dificuldade de entender os novos francos. Isso provocava discussões e atritos com os filhos, que ajudavam a controlar sua contabilidade, e recebiam regularmente cheques recusados por seus fornecedores. O dia em que ela abordou esse problema, pude dizer-lhe rindo que eu também já tinha percebido. A esse respeito, sua confusão era total, mas suas rosas entre as sessões mostravam que ela me pagara com o coração. Disse-lhe o que era muito mais importante. Após essa sessão, ela começou a entender alguma coisa dos novos francos, dos 120 francos que ela chamava de 12.000 francos antigos. Durante a primavera que se seguiu ao início de seu tratamento, ela me disse: "É extraordinário! Fazia 15 anos que eu não via a primavera." "Por que 15 anos e não 17 ou 20 anos?" perguntei-me. Entendi, na sequência, que esses 15 anos correspondiam ao tempo decorrido desde a saída do seu filho mais novo de casa. Sua depressão desapareceu e, no entanto, ela tinha 1 ano a mais nas pernas e nas costas. Atualmente, ela parece estar fazendo uma transferência lateral sobre uma outra pessoa que a levou ao teatro da ópera. Mas isso não significa o fim de sua transferência sobre mim. Devo dizer que é muito difícil quando se é velho, porque todos os amigos desaparecem. Agora que ela está bem, seus sonhos são felizes, apesar de ela lhe encontrar todos os que foram seus amigos e que já estão mortos. Mas ela diz que assim passa noites muito agradáveis com os amigos falecidos que reatualiza, como se estivessem vivos e lhe fizessem companhia. De modo que posso dizer que represento na sua transferência todas as pessoas que ela conheceu e que sou igualmente sua jovem mãe. Ela é como as crianças que dizem que a mãe teria 150 anos. Graças a seu tratamento, ela recuperou a saúde psíquica, o que lhe permite manter diálogos vivos no dia a dia com todo mundo. Nota de rodapé. Para os que se interessarem pelas pessoas idosas que vivem em casas de repouso e que necessitam de psicoterapia, aconselho que leiam Histoire de Louise, de Michel
Dacker e Micheline Weinstein, abre parênteses, ed.cui, 1979, fecha parênteses. E se informem junto à Association Internationale de Gerontologie Psychanalytique, Centre Psycho-Medical et Social, 40, Rue des Boulangers, Paris, 75.005. Abre parênteses, 345-7253, fecha parênteses. Encerra a leitura do capítulo, livro 1, se encerrou na página 71.